Amada Igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar continuidade então às nossas devocionais no livro de Atos. Hoje vamos ao capítulo 14, dos versos 1 ao 7. Eu quero fazer a leitura com vocês. Diz assim então: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então aqui nós temos Paulo e Barnabé, então na sequência da sua missão, da sua viagem missionária com a sua equipe, eles chegaram como sempre faziam nas outras cidades. Eles chegavam numa nova cidade e eles procuravam uma sinagoga. Lá eles sabiam que poderiam ter também oportunidade de falar, não é, diante daqueles homens, da liderança. Então eles sempre eram convidados, como nós já vimos no passado, aqui em outros textos anteriores, sabendo que eles eram mestres, principalmente Paulo, então a oportunidade era dada para eles. Então ele começa aqui no versículo 1, que eles entraram então na sinagoga e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então esse falar de tal modo é de fato Paulo e Barnabé, eles pregaram a respeito de Cristo, pregaram com convicção, não é? Com a certeza e com a consciência daquilo que de fato de quem era o Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, enfim, pregaram sobre a morte, a ressurreição do nosso Senhor e falaram, obviamente, sobre a salvação em Cristo Jesus, aqueles que crescem então no Evangelho, especialmente eles falando a respeito disso dentro de uma sinagoga para os judeus, e aqui, como nós pudemos ver, havia gentios também, então muitos creram. Como diz o texto, né? Que veio a crer grande multidão, tanto de um lado quanto de outro. Mas aí vemos o verso 2, o relato de Lucas assim: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então aí muitos judeus, movidos de inveja, incrédulos nessa mensagem de Paulo, na mensagem do Evangelho, como nós já vimos em outras ocasiões e vamos ver também adiante o sermão de Paulo, em outras ocasiões o próprio sermão de Pedro. Então eles falavam com muita evidência nas sinagogas de que Jesus Cristo era o Filho de Deus e de que ele foi morto pelas mãos dos judeus, apesar de ter sido morto, crucificado pelos romanos, mas foram incitados, não é? Os romanos, e no caso Pilatos lá, foi incitado pelos judeus, pela liderança, pelo sinédrio, a de fato crucificar a Cristo. Então em cada lugar que eles iam, em cada sinagoga, eles pregavam o mesmo evangelho. E aí os judeus incrédulos, então, iam contra tudo aquilo que Paulo estava pregando, Barnabé e a sua equipe, não é? Então colocavam aí o povo contra os apóstolos, contra os irmãos, contra os pregadores do evangelho. Mas mesmo assim, olha o versículo 3, mesmo com toda essa contrariedade, mesmo com toda essa dificuldade que era provocada aí pelos contrários, pelos judeus, eles se demoraram ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, é o que diz o verso 3, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então veja bem, eles pregavam com tanta ousadia, com tanta firmeza, a verdade do Evangelho, e eles de fato, sem medo, não é, do que pudesse lhes acontecer,
E uma prova de que de fato eles estavam pregando o evangelho eram os sinais e prodígios que Deus permitia que eles fizessem. Então, os sinais, os milagres, os prodígios vinham apenas para confirmar que a palavra que eles estavam pregando era de fato verdadeira, era a palavra de Cristo. E por isso que eles falavam com ousadia, porque eles de fato estavam falando e pregando a verdade. Né? Mas aí no versículo 4, então eles permaneceram lá por algum tempo. Lá no versículo 4 diz assim: mas dividisse o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Isso de fato sempre acontece, não é? Até nos nossos dias. Nós pregamos o evangelho, nós falamos a respeito de Cristo, alguns creem, outros não creem. Então há sempre essa divisão. O evangelho faz isso. O evangelho divide, o evangelho causa uma reação naqueles que ouvem. Ninguém fica passivo diante da pregação do evangelho, não é? Alguns podem externar isso de forma até violenta, como fizeram aqui. Outros não. Outros não, simplesmente não dão o valor, não se voltam, não creem, né, em Cristo. E simplesmente não reagem agressivamente. Mas o Evangelho nunca deixa ninguém passivo. Ele sempre provoca algo. Sempre provoca uma ação ou uma reação naquele que ouve. Então aqui causou então divisão naquela cidade. Aí no versículo 5: e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, então o evangelho causou tanta reação, tão forte reação na cidade, que até mesmo as autoridades se envolveram com a questão, de que então eles quiseram até mesmo apedrejar a Paulo, Barnabé e os demais companheiros, os demais irmãos. Né? E aqui o termo que Lucas usa, a questão do apedrejar, essa era uma prática comum dos judeus. Então nós podemos ver aqui que os judeus aqui incitaram a população, as autoridades a agirem contra o evangelho, contra os evangelistas, contra os irmãos, os missionários aqui. Né? A questão do apedrejamento era muito comum, isso aí na lei até judaica, né? Quando eles viam, sentiam, entendiam que estavam blasfemando contra Deus, contra o judaísmo, contra o que eles entendiam, contra o que eles criam, então a prática do apedrejamento era comum. Então nós podemos ver que aí o poder, não é, de incitar, o poder de dominar uma população, enfim, os judeus então tinham isso. Mas eles ficaram sabendo, olha o versículo 6, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Então, esse é algo também que eles estavam atentos, não é? Entretanto, como nós já vimos no versículo 3, apesar deles estarem sendo perseguidos, com a dificuldade toda de pregar o evangelho, né, essa população vindo contra eles, e agora até querendo apedrejá-los, né, um pouco antes disso ainda, então eles permaneceram firmes, eles sabiam da vocação deles, e mesmo por causa da contrariedade, eles continuaram pregando o evangelho, até que, quando a vida deles corria risco, então eles decidiram deixar a cidade. Aqui o texto diz que eles fugiram dali, certo? Então eles também têm discernimento, sabedoria, não é mesmo? Eles ficam até quando a vida deles não corre risco. Mas a hora que vem os perigos, a hora que a vida deles então pode ser tirada, eles podem ser mortos, então eles fugiram. Mas é interessante nós vermos no versículo 7, olha lá, onde anunciaram o evangelho. Eles fugiram para uma outra região e lá eles começaram tudo de novo, a anunciar o evangelho. Pois essa era a missão deles, essa era a vocação deles. Trazendo isso para nós da mesma maneira. Essa é a nossa missão, conforme Atos 1:8, que nós temos repetido aqui várias vezes, não é? Era a missão daqueles apóstolos, daqueles primeiros crentes que receberam o dom do Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo, o poder para poder ministrar, pregar, para de fato poder viver o Evangelho. Essa mesma missão
E esse mesmo Espírito Santo nós também recebemos, esse mesmo poder, força, coragem, não é? Capacitação do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho. Saibamos, lembremos disso, ninguém ficará inerte, não é? Diante da pregação do Evangelho. Ninguém ficará passivo diante do anúncio do Evangelho e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa também é a nossa missão. Então, peçamos ao Senhor graça, poder, força para também nós pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, assim como Paulo, Barnabé e os demais. Façamos assim, para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.